É isso aí, então. Bom dia, nono ano, beleza? Tudo bem? Pessoal, lá na página 128, tá? Isso, mandei um nome aí, tá esquecendo. Mas mandem um nome aí e vamos lá na página 128, rapidinho, para falar sobre aquela letra B, C e D, tá? Com relação aos pontos, né? A partir do sistema de equação do segundo grau ali, tá? Na letra A, então, nós vimos que deu o ponto C e o ponto J, certo? Logo, na letra A, tá? Na página 128, tá? Na letra A, o X' deu menos 5 e o X duas linhas deu 3. E o Y' deu 3 e o Y duas linhas deu menos 5, certo? Foi isso? Pessoal, certo? Isso aqui nós havíamos feito? Certo. Uhum. Sim. Ok. Agora eu quero saber na letra B. Vamos fazer o seguinte, falem os pontos para mim que vocês encontraram para a letra B. Professor, você já falado que a gente ia fazer isso numa aula. Não, ele falou que era para fazer. Pronto. Os pontos. Pode falar da B? Nós iríamos fazer isso em uma aula, naquela aula de segunda-feira, que é o dia que nós temos uma, que eu deixei para vocês realizarem. Peraí. Qual que é para falar? Letra B. Quais foram os pontos da letra B? Aqui G e Aham. G aqui deu o ponto J. Na letra B, então, na letra B deu o ponto G e I. Aham. Isso. Tá, beleza. Então, o X' e o X duas linhas ali, então, se é ponto G e I, ó, G e I, nós temos, então, que o X' vai ser o ponto G, o X' está sendo 0, é isso? É. E o X duas linhas, que daí, no caso, é para o ponto I, vai ser... Menos 2. Menos 1, Laura. 1. Menos 1. Menos 2 é que o meu tá meio apagado. o Y. O Y', então, vai ser menos 2. E o Y duas linhas vai ser menos 3. Letra C. Quais os pontos? E e H. E e H. X', X duas linhas. X' no ponto E, nesse caso, é o 6. E o X duas linhas do ponto H vai ser o menos 6. Y' e Y duas linhas. Para E, nós temos Y2. 2. E para H, nós temos Y menos 2. Letra D, quais os pontos? E eu não encontrei o outro. E e F. X', X duas linhas. Nós vamos ter ponto E, 6. E para o X duas linhas, que é o F, nós vamos ter 3. O Y' vai ser 2. E o Y duas linhas vai ser, para o ponto F, nós temos Y1. Ok? Ok. Uhum. Mas, ó, o negócio aqui, pessoal, a ideia aqui é vocês pegarem aquilo que nós fizemos na aula passada, tá? É vocês pegarem aquilo que nós fizemos na aula passada. Olha para a sua equação, igual na letra B, por exemplo, ó. A equação da letra B que nós temos é x menos y igual a 2. X ao quadrado mais y igual a menos 2. Isola aqui para substituir na outra, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos isolar essa. Nós vamos deixar essa sendo x menos 2 igual a y. Aí nós vamos trocar esse y por isso daqui, ó.
Então, nós vamos criar com x ao quadrado mais x menos 2 igual a menos 2. X ao quadrado mais x. Esse 2 vai vir para cá, então isso aqui vai dar zero, então igual a zero. Você tem essa equação para essa letra B. Resolve ela. Delta, x', x duas linhas. Depois substitui em uma o valor do x para encontrar o y. Tá? É essa a ideia. Beleza? Sim. Então, ok. Agora vamos... Aí a outra página ali era simples, né? No quadrinho amarelo lá. Em que A é diferente de zero é chamada a equação do segundo grau. Na fatoração ali, no primeiro, fatoração, os valores de x vai dar quanto? Pessoal? 5? Aqui, página 129. Não, peraí. O meu deu 3 e menos 7. 3 e menos 7, perfeito. No completar quadrados. Mas no fatoração tem outro. Ah, menos 7 de baixo. Uhum. Completar quadrados. 1 e menos 11. 1 e menos 11. E fórmula resolutiva? Delta 49. 9. X' 2, x duas linhas, menos 5. Uhum. Lá embaixo. Quando delta é maior que zero, há duas raízes reais E diferentes. diferentes. Quando delta é igual a zero, há duas raízes reais iguais. Quando delta é menor que zero, não há raízes. Reais. Uma das maneiras de resolver um sistema de equações é usando o método da Fatoração? substituição. Ah. É o que nós fizemos aqui. Nós substituímos o y dessa por x menos 2, que é isso daqui. Ah, eu não entendi mais direito como substitui. Porque, por exemplo, a gente vai substituir o menos 2, tá? Aí a gente tem que... Entendi. Hã? Peraí, calma aí. Pode dar aula aí, eu só tô pensando aqui. A Maria lembrar, não entendeu muito Se eu bem. conseguir formular uma pergunta, eu pergunto. Maria, como nossa aula hoje vai até às 9 horas, então eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou resolver essa daqui, ó. Eu vou resolver essa daqui, daí presta atenção, depois você faz a letra C e D, tá? Vamos lá. Mas não é a Isabela que tá falando? Hã? Mas a Maria falou também. Ah, tá. Então vamos lá. Já isolei aqui, ó. Já isolei o Y. Isolei ele, ficou x menos 2. Já fiz a substituição nessa daqui, tá? Já fiz a substituição. E eu tenho essa equação agora. Então eu vou calcular o meu delta, tá? Vamos acelerar aqui. Quanto dá o delta? Qual que é essa? Essa é a letra B. Oi, Maria. Ali na que você isolou, na parte de isolar ali, né? Por que ficou menos Y? Por que se era menos Y, você colocou Y? Então, vou fazer ela aqui, ó. X menos Y igual a 2. X ao quadrado mais Y igual a menos 2. Você está perguntando essa daqui, que é o X menos Y igual a 2. Você está perguntando por que quando eu isolei, o Y aqui ele é negativo, ele está positivo lá, né? Presta atenção.
Se eu deixar aqui, ó, menos y igual a 2 menos x, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar por menos Multiplicar 1. por menos 1. Multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com y igual a menos 2 mais x, não é? É. Tá. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei esse y e coloquei ele pro lado de cá e 2 pro lado de cá, ó. X menos 2 igual a y. Só tá ao contrário. Uhum. Professor, Entendeu? por exemplo, quando você vai fazer esse negócio aí, que eu esqueci o nome, eu não sei perguntar, que raiva! Tá, tudo bem, continua. Não, tenta elaborar a pergunta aí, meu. Eu não consigo entender o que você tá querendo. Mas beleza. Agora nós vamos substituir. Substituir na segunda. Que essa é a primeira, essa é a segunda. Então, nós vamos substituir na segunda. X ao quadrado mais y igual a menos 2. X ao quadrado, y é menos 2 mais x igual a menos 2. X ao quadrado, menos 2 mais x mais 2 igual a 0. Cortou, cortou. X ao quadrado mais x igual a 0. Pronto, essa é a equação do segundo grau que nós temos. Quanto que vai dar o delta disso? Quem fez aí, quanto deu o delta? 1. O delta deu 1? Aham. Beleza, então, depois você faz essa parte do delta aí, Maria, agora que eu vou fazer o completo para você entender o processo todo. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual menos b, vai ser menos 1. Menos 1 mais ou menos raiz de 1. Que eu já vou colocar que é 1, certo? Sobre 2. Nós temos, então, que x é igual menos 1 sobre 2. Nós temos menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. E nós temos x, que é igual a menos 1 mais 1 sobre 2, que é 0 sobre 2, que vai dar 0. Beleza. Nós temos x' 1 e x duas linhas 0. Feito isso daqui, você vai pegar qualquer uma das duas lá. Vou pegar a primeira. Substituir na primeira. Então, nós temos que x menos y é igual a 2. Eu vou substituir o x' na primeira. Quem que é o meu x'? Menos 1. Menos 1. Então, nós temos menos 1 menos y igual a 2. Aqui, Maria, ó. Ao invés de passar esse menos 1 para cá e multiplicar o y multiplicar tudo por menos 1, eu vou passar esse y para cá e o 2 para cá. Que a ideia é isolar a incógnita, não interessa o lado. A ideia é isolar a incógnita. 1 menos 2 igual a y. Então, nós vamos ter aqui que menos 3 é igual a y. Ou seja, y é igual a menos 3, mesma coisa, tá? E agora, eu vou substituir, aqui nesse caso, é substituir o x' na primeira. E aqui é substituir o x duas linhas na primeira, tá? Então, em um eu substituo o x', o outro x duas linhas. Nós temos, então, que x menos y é igual a 2. O x duas linhas é 0. 0 menos y é igual a 2. Aí, nesse caso aqui, como já está assim, você troca o sinal dos dois, vai ficar y igual a menos 2. Certo? Agora, quais foram os pares ordenados que eu montei aqui, que eu consegui? Quando o x' é menos 1, qual que é o valor que eu tenho para o y'? Menos 3.
eu tenho menos 3. E quando ele é 0, eu tenho quem? Menos 2. Menos 2. Então, x' com y', x duas linhas com y duas linhas. E aí você vai olhar lá naquele plano cartesiano e procurar um ponto que tem essa coordenada aqui, ó, essa coordenada. Como que eu vou encontrar esse ponto, professor? Procura no eixo x o menos 1. Encontrou o menos 1 no eixo x? Beleza. Você sabe que o y, que você vai ter um ponto em algum lugar daquele menos 1. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Olhando agora para esse valor aqui. Para baixo. Então, que ponto que tem a coordenada menos 1 e menos 3? Ui. Para baixo. Como assim? Ó, Oi? peraí, só um É pouquinho. o I, eu acho. Ó, estão conseguindo ver o que eu estou espelhando aí? Não, peraí, deixa eu ver. Agora Agora tá tô. aparecendo. Não. Agora sim? Tá. Presta atenção. Você tem isso aqui ali, não tem? Uhum. Vocês não têm esse desenho lá, esse plano cartesiano? Sim. Tá. Nós encontramos o valor para x, quem que é? X. Calma. O x' é quem? É um. Menos 3 Não, e não. menos 1. O x'. Qual é o valor do x'? Menos 1. Ou 0, claro. Menos 1, nesse caso aqui, tá? Ó, esse primeiro par ordenado que eu montei. É o menos 1. Beleza. Eu vou vir aqui, eu vou olhar para aquele plano cartesiano e vou procurar o menos 1 no x, porque eu estou falando, é sempre x e y. Então, eu vou procurar no x, no eixo x. Achei o menos 1. Tá vendo aqui onde eu tô colocando esse pontinho? Estão vendo? Uhum. Beleza. Aqui eu tenho menos 1, mas não é aqui o ponto. Eu só quero que vocês enxerguem o menos 1. Como o outro eixo é o y, eu sei que ele vai estar em algum lugar aqui, ó. Ele vai estar em algum lugar aqui. Tá, ó. Desse menos 1, porque ele já tem que estar para o menos 1 para o x, mas ele vai estar em algum valor do y, porque o y é esse eixo, é o vertical. Então, ou vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E qual que é o valor que nós temos aqui? Do par ordenado que nós encontramos? Menos 3. Então, é menos 1 para o x e menos 3 para o y. Dá uma olhada aqui. Olha o par ordenado que eu tenho aqui em cima. Menos 1 e menos 3. Agora, olhando lá para o plano cartesiano de vocês, qual é o nome do ponto que tem essa coordenada? Qual? I. Agora, 0 e menos 2. Tá? 0 e menos 2. G. 0 para quem, professor? O 0 está para quem aqui? Pro X. Pro X. Se o 0 está para o x, eu vou pensar ele aqui, ó, onde está o centro aqui, a origem. Tá? Onde eu estou indicando aqui a origem. E qual o valor para y? Menos 2. Menos 2. Então, eu vou no eixo y, que é o vertical, e vou procurar o menos 2. Está aqui. Olha lá, ó. 0 e menos 2. Qual o eixo que dá esse 0 e menos 2 para gente? Ou qual G. ponto que dá 0 e menos 2?
G. G, tá? É isso, pessoal. Isso aqui é de 7º ano, essa parte de plano cartesiano, apesar de nós termos visto bastante ano passado isso. Confesso que nós encontrarmos os pontos ali no plano cartesiano é muito mais simples do que você fazer tudo isso, tá? Então é uma coisa que vocês não podem errar. É olhar um plano cartesiano e saber definir os pontos, encontrar ali os valores e saber onde está cada um, tá? Porque é muito mais simples do que fazer todo esse monte de conta aqui. Então, depois, faça aí a letra C e a letra D, tá? Agora, vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre razão e proporção. O que era uma razão mesmo? É tipo uma divisão. Divisão, não é? É uma divisão. A razão é uma divisão, né? Onde você tem um número sobre o outro. Por exemplo, x está para y. O numerador está para o denominador. O de cima está para o de baixo. Beleza. E daí, o que é uma proporção? Também é a divisão, só que... É isso. Sim, É igual, não é? mas é quando elas são iguais. Isso mesmo. Mas como quando elas são iguais, professor? É aquela ideia de simplificar uma fração. Se você conseguir simplificar uma fração, quer dizer que aquelas duas frações, elas são proporcionais. Uhum. E aí? Aí nós vimos várias propriedades, né? Onde fala do que pode ser feito, né, na proporção, que, como eu disse, você não vai ficar fazendo aquilo. Aquilo ali é uma coisa que pode ser utilizada, né? Mas, enfim, então, um exemplo de proporção aqui, ó. Um exemplo de proporção é se você tiver 2/4, você colocar que é igual a 1/2. Por que que elas são proporcionais? Opa, desculpa. Por que que elas são proporcionais, professor? Porque aqui eu consegui fazer o quê? Dividir ambas pelo mesmo valor. Falando nisso, pessoal, uma coisa que vocês erraram muito, mas muito no trabalho, eu não sei por quê, eu não consigo entender por que que vocês fazem aquilo, tá? Digamos lá naquelas de racionalizar, tá? Vou até sair um pouco fora dessa parte de proporção agora, mas eu lembrei justamente disso. Naquelas lá de racionalizar, digamos que você tem uma situação assim, ó. 4 raiz de 7 mais 10 raiz de 5 sobre... deixa eu mudar. Vou colocar aqui 20. 20 raiz de 7, 10 raiz de 5 sobre 2. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Multiplicar o de cima. Simplificar, não dá? Multiplicar o de cima? Não, somar. Não é somar os É, fatores somar. externos e... Não pode. Somar os de porque fora, não é Não, a pessoal. mesma... Pessoal. 2x mais 2y. Dá uma olhada. Eu posso somar 2x com 2y? Não. Não, então você não pode somar 20 raiz de 7 com 10 raiz de 5. São diferentes. Você tem que pegar e simplificar. Simplificar. É o que eu posso. Eu posso simplificar. Então, isso aqui vai dar o quê? 20 por 2? 10. 10 raiz de 7. E 10 por 2? 5. 5 raiz de 7. Tá. 5. Acabou. Dá pra simplificar.
Não! Por que você vai simplificar agora? Por quê? É isso que eu quero entender de vocês. Que um monte de gente fez. Nós estamos simplificando aqui. O simplificar aqui é dividir isso pelo denominador. Aqui nós não temos denominador. E como que daí vocês vão... É o que de fato vocês fizeram lá. Vocês inventaram. Inventaram, por exemplo, uma divisão por 5 aqui, ó. E me deram essa resposta. 2 raiz de 7 mais... Opa, aqui é raiz de 5. Eu tava pensando, eu acho, porque 7. E aqui vocês colocaram, por exemplo, 1 raiz de 5. Vocês inventaram isso daqui. Não existe. A simplificação existe porque, na verdade, você está dividindo esses por esse daqui. Agora, a partir do momento que você ficar sem denominador, não tem como você simplificar. Nós só fazemos essa simplificação quando você não tem denominador, que é, por exemplo, 2x² mais 4x mais 8 igual a 0. Aqui você pode simplificar toda a equação. Toda a equação. Isso aqui não é uma equação. Aqui você pode simplificar toda a equação para você trabalhar com números menores. Aqui não, vocês não podem inventar, porque aqui de fato é inventar. Aqui nós estamos dividindo tanto esse como esse por 2. Aqui nós não temos denominadores, então não pode acontecer isso. Por favor, tá? Não errem mais isso, ok? Ok. Uhum. Ô, professor, Ô, professor. posso perguntar uma coisa? Sim. Pode falar, Carla. Quê? Pode falar, você. Falar. Tá, eu vou falar. Tipo assim, se em cima tiver nesse aí, sabe, igual do trabalho, tipo 20 raiz de 5, embaixo tiver 10 raiz de 5, tem que dividir o número pelo número e a raiz pela raiz? Tipo assim... Entendi. Vou fazer aqui. Você está colocando, por exemplo, 20 raiz de 5 e embaixo 10 raiz de 5. Isso. Tá. Daí... Você está falando que você pode simplificar esse com esse e esse com esse. Isso, tipo os da raiz para um número e os números por outro. Tá, dá uma olhada aqui. Nós sabemos que quando nós temos raiz embaixo, o que nós fazemos? Choramos. Dividimos. Nós vamos racionalizar para tirar essa raiz daqui de baixo. Então, isso daqui vai ficar 10 raiz de 5 sobre 10 raiz de 5. Repete. Aqui, multiplica número com número, raiz com raiz. Número com número, raiz com raiz. Nós vamos ficar 20 vezes 10, 200. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Sobre 10 vezes 10, 100. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Igual 200 vezes raiz de 25, 5. 100 vezes raiz de 25, 5. 200 vezes 5? 1000. 1000. 100 vezes 5? 500. 500. 1000 dividido por 500? Não, 0,5. 10 dividido por 5? 2. 2. Agora dá uma olhada. Cortei raiz de 5 com raiz de 5. Fiquei com 10 sobre 2. Cortei 0, fiquei com 2 sobre 1, que é 2. Sim, você pode. Quando é a mesma raiz. Quando é a mesma raiz. Tá? Eu poderia simplesmente, a hora que você me perguntar, responder pode. Mas eu quero mostrar por que você pode. Tá? Então... Mas se fosse 2 na raiz do denominador, não ia poder. Não pode daí. Se for um 2 aqui, ó, não e pode. E 4 em cima também. Se fosse 2 e 4, não ia poder dividir por 2? Não, de jeito nenhum. Tá? Ô, professor, as notas... São 8h59 já. São 8h59. Professor chegando atrasado.
E eu vou ter que sair, como eu havia comentado com vocês, tá? Eu peço que, se possível, continuem aí, vocês, discutindo algum exercício ou outro, por exemplo, a Maria e a Isabela que vai resolver agora, se alguém de vocês puder ajudar ela, mas primeiro elas devem fazer. Elas devem fazer para depois, se elas tiverem alguma dúvida, vocês auxiliarem. Mas tentem, procurem ficar por aí, tentem resolver aquele exercício. Aham. Não vou falar nada dali em diante, porque eu preciso dar algumas explicações sobre. Mas aí na sexta-feira eu consigo, beleza? Beleza. Valeu, então. Tchau, Obrigado. Valeu, tchau, professor. Obrigada. Compreensão. Valeu. Tchau.